presença de qualquer energia negativa, a primeira ação, normalmente, eu vou fazer outras divisões aqui mais na frente, calma. Ela é mental. Você está sentado, cara, vixe, eu preciso te falar. Eu já falei algumas vezes, mas eu sempre vou sintetizar aqui. O poder que os espíritos têm de encaixar minhoca dentro do seu ser, lá ele. A minhoca é pequenininha, vai, ó. Mas a minhoca pode engordecer, dependendo do tipo de como a coisa acontece. Você está quietinho no seu canto e chega um pensamento, só que você não sabe que aquele pensamento não é seu. Normalmente não. E normalmente ninguém sabe, com raríssimas exceções, só os grandes espiritualistas, mestres que passaram por aqui, que conseguiam perceber a distinção. O sintoma mental, você está parado, você está de bobeira, está no lugar. Ele vai entrar em vários aspectos. E ele tem diferença, eu vou explicar, depois que eu explicar as coisas, eu vou explicar como é que é a diferença entre um ponto e outro. Mas vamos, no sistema geral, dizer que você não está com nenhum tipo de ação sobre aquilo. É o momento zero. Você não está sofrendo indução de pensamento sempre, não. Você está simplesmente quietinho assistindo Netflix. Um ser negativo se aproximou de você. Como que normalmente ele faz para você sentir o pensamento dele? Ele chega no seu pensamento e fica assim, na sua cabeça? Não. Ele bota a mão assim, como fala o seu Madruga, tampouco. Ele começa a achar uma coisa que sabe que vai lhe incomodar, um ciúme. Olha, ele está lhe traindo, ela está lhe traindo. Olha, e isso aqui, ó, a intenção é essa. Só que ele não fala uma vez só. Ele fica exato. Cara, eu estou lhe falando isso com cirurgicamente. Um bisturi cortando o seu ser lá, ele também. Ele encostou perto de você, você tem uma namorada, você tem um namorado. Ele vai falar desta forma. Fulano está querendo sair daqui, fulano está traindo, fulano está com outra pessoa, fulano olha o celular da pessoa, fulano tá... Ele vai repetir 50 vezes no pé do seu ouvido isso. Por que ele faz isso? Porque existe uma coisa através de força e tentativa que é percebível a baixa frequência. Porque às vezes você está... E olha que ele vai usar um defeito que sabe que você tem. Ele vai ler algumas situações ou te conhece. Sabe que ali é uma possibilidade. Ele vai estudar várias delas. Ele vai encontrar a possibilidade de mais. Então ele vai começar a repetir. Porque se ele falar uma vez só, é como um vento mais ou menos frio que incomoda e sai. Mas se ele começar a repetir, aquilo vai acabar virando uma reação que você vai vir na sua mente. Você não vai perceber que é uma indução, que é uma voz repetindo. Ela repete 50 vezes, não para. É uma coisa horrível. Sabe aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida? Quando ele começa a falar, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodados, e ela era clareaudiente, eu via ele. É aquilo ali, cara, só que ele estava, obviamente, obsediando ela para não fazer ela dormir, para que ela fosse levar a mensagem para quem não assistiu o filme, depois assista, mas é antigo, esse filme deu o que? Tem uns 30 anos, né, pelo menos. É um filme muito bom, tem várias coisas legais naquele filme ali. Então ele começa a repetir. Entrou no físico. Então, quais são as reações que o seu cérebro começa a processar? Então, seus neurônios começam a processar a informação. Já chegou no seu cérebro. Chegou no consciente, porque às vezes não chega direto no consciente. Ele começa pelo inconsciente. E você começa a se sentir mal sem saber por quê. Aliás, vamos todos assistir o Nosso Lar amanhã, hein? Ou nos próximos dias. Tá? Ajudar a temática, ajudar que o sistema comece a inserir mais filmes espíritas, espiritualistas sérios, mostrar aos diretores, aos produtores, aos atores, ao mundo em si de produção, que isso é funcional, que vale nesse mundo de investimentos, já que a gente está investindo, se é para investir alguma coisa, vamos investir numa coisa legal. E é um trabalho que foi feito com bastante dedicação, teve bastante dificuldade para sair, inclusive foi adiado uma época e tal. Então, nos cabe todos nós, assim, na medida do possível, obviamente, né? Ninguém vai fazer uma loucura, tá? O Nosso Lar 2, a assistir lá, tá? Voltando aqui, eles começam a perturbar a sua mente e você não percebe a perturbação.
Então você começa a se sentir mal, que não sabe por quê, né? Uma perturbação, um barulho mental estranho, que você saiu do normal, até que entra. Quando entra, já pegou o córtex, parte frontal do seu cérebro, já acessou o consciente, já está no inconsciente, no físico, processando, porque ele começou a repetir. Então quando você começa a ter os primeiros pensamentos, é quando você começa a modificar as emoções e as energias. Essa era a intenção do cara, fazer você pensar, fazer você não só pensar, enraizar pensamentos. Quer dizer, ele vai me traindo por quê? Que motivo seja? Ela está fazendo uma coisa errada por quê? Estou dando um exemplo. É isso, então a coisa começa a enraizar. Então você vai aumentando, o que vai acontecendo no enraizamento do pensamento? A densificação das emoções, a densificação das energias, e com isso a aura ficando mais gelatinosa e acessível. Quando isso começa a acontecer. Aí já acessou, você está acessível a partir de agora. Você era inacessível no ponto zero. Passou a ser acessível a partir dali, daquele ponto. Então você já modificou, já densificou, só que você está num ponto zero a um ponto específico. Quer dizer, se o assédio começou àquela hora, você não está sob influência total. Você está sob influência momentânea, mas não é um processo de assédio profundo, de uma obsessão, digamos assim. É uma abordagem. Você sofreu como uma pessoa, você está na rua, uma pessoa tocou em você. Sei lá, me deu um dinheiro aí, um cara todo estranho assim na rua, meio... Você foi abordado com aquela pessoa, acessado, mas não aconteceu nada ruim ainda. Mas você já está sob a influência daquele ser, magneticamente falando. Não é uma coisa que está acontecendo sempre. Está acontecendo naquele momento. Eu vou falar sobre isso. Isso é um outro ponto importante. A profundidade, e normalmente o ponto zero é somente para aqueles que são desassediados ou mantém-se numa boa frequência. Isso que eu estou fazendo. Então, a partir daí, existem outras sensações que podem pegar a gente, orgânicas. Há várias delas. A sensação de culpa é uma delas. Eles começam a colocar coisas na cabeça de você, e ele não está falando só aquilo, ele encaixou uma coisa, e com aquela coisa que ele encaixou, você já ficou preso no foco, mas ele continua perturbando o seu ouvido. Então você começa a sentir uma sensação de culpa, de peso, ou de pensamento que que coisa estranha, estava bem até agora. Só que a maioria não percebe essa chave que é virada. E aí começam. Quando a pessoa percebe, por isso que é importante perceber a presença do assédio. Cara, quando eu percebo assédio, e sei, e até falo que tem um assédio ali, eles saem da cocó, quer dizer, da esconderijo, da escuridão, do raid. Então eu começo a sentir arrepios, sensação de frio, calor na região, especificamente formigamento, tremores. Você começa a reagir, porque você, percebendo a situação, você consegue, através das ações, tentar sair dele. E na tentativa de saída, eles começam a forçar para que aquelas... É como se fosse pegar um carro no tranco, para que não saia. Você está na minha coleira agora, como é que sim você vai sair? Aí vem as sensações. E nisso vem várias questões emocionais. Aí vem angústia, incômodo horrível que dá no peito. Só sabe quem está sob influência, que está bem, sob influência. É um peso. O ambiente fica estragado, velho. Parece que pegaram um pedaço de carne podre e jogaram dentro do seu peito, velho. Não é mais uma coisa que você estava bem, você estava curtindo um incensozinho, uma floresta. É uma coisa que passa a ficar ruim sem explicação. Às vezes com uma sensação de espinho sobre a aura. O assédio, quando começa a se intensificar, a tentativa de grudar causa um monte de sensação. Aí vem, fora o incômodo, os pensamentos estranhos, angústia no peito, sensações de cabeça, você não consegue mais se concentrar, dependendo, porque aquela coisa, ela começa a apitar, cara. Eu sempre estou ligado nisso. Tem uma coisa que você pode fazer, quando ele vai deitar, para perceber se você está sob influência mental, seja do umbral ou seja de espírito. O umbral é a frequência. A frequência, às vezes, está baixa e você está sobre ela. Então, você pode fazer um trabalho para parar de ouvir aquela frequência, que é modificando a sintonia, fazendo algumas coisas para sair dela. Primeiro, você tem que saber se você está nela ou não. Nesses 3 princípios, físico, energético e mental, você já está sob acesso. Isso significa que se você acalmar a sua mente um pouquinho só, sabe quando você fica num show muito tempo e seu ouvido apita, quando você vai dormir, acontece um apito energético da influência energética do ambiente ou de espírito.
A influência do ambiente é só um apito, uma dificuldade relativa de concentração é um apito. A influência espiritual, ela tem um apito e uma dificuldade até de conseguir. Quando você está sob, e a gente vai falar isso, vai aumentando, sob influência de um espírito, você não consegue pensar mais direito. Se você tentar fazer uma prece, é capaz de, no meio da prece, você esquecer ela. Pai nosso que está no céu. Ave Maria, tentação, existe uma confusão mental. Até porque você está tentando elevar a sintonia, aquilo abriria um portal, é um mantra, né? O Pai Nosso, como qualquer outra prece, é um mantra, e você não consegue mais se concentrar. Aquilo fica perturbando a sua mente. E você percebe uma influência. De fato, por isso que a gente fala boi na linha. Há uma relação na conexão que você está tentando fazer. Você percebe claramente isso. Basta você fechar os olhos um pouco e falar, deixa eu ver como é que está a minha mente. Preste atenção nos ouvidos, todos os seus sentidos aumentem, a sensação física. Às vezes você está com dor e não percebe. Observe. Às vezes você está sentado no lugar, acontece bastante comigo isso também. Eu estou com o pé meio dobrado, numa ponta apertando. O que acontece com vocês? Você está tipo sentado no lugar, aquele negócio está marcando você não percebe. Você, porra, por que eu estava fazendo isso? Eu estava com dor e não eu estava incomodado. Às vezes eu vou deitar, estou com a bermuda apertada, por exemplo. Aí está incomodando aquilo, a roupa está apertada. Como é que eu fiquei tanto tempo com a bermuda apertada? Então, é uma coisa de inconsciência. As pessoas estão sentindo dor por assédio e não estão percebendo. Porque a dor é uma coisa que é como um sapo dentro da panela. Ela vai apertar. Tem gente que se acostuma com a dor do assédio. Se você pegar um sapo, tem até uma teoria sobre isso. Uma teoria, obviamente, um conto. E botar numa água e ela ir esquentando, se você botar ele, se jogar de vez na água quente, ele pula na mesma hora. Ele vai se machucar, mas ele pula. Opa, que lugar é esse aqui? Mas se você vai esquentando a água devagarzinho, ele vai ficando, ele vai ficando. E o assédio inteligente, ele entra assim na cocó. Eles fazem, e comigo é assim, eles começam a beirar, quando não atacam diretamente, quando não me atacam, tentam atacar quem está fora. Ou os dois. Quando sou eu, eles vão beirando pelos cantos. Vai fazendo a sensação, você vai baixando a frequência, você não percebe. Porque se encostar de vez, eu vou perceber, vou imediatamente fechar os olhinhos aqui, acender um incenso, pegar um cristal, entrar em contato com os mentores, elevar a sintonia, botar a mão no peito, fazer um trabalho, eu vou sair disso. Me dar um alto passe, um reiki, enfim. Eu vou sair do negócio. Mas se não, eu não percebo, e é aí que mora o problema. Fora isso, peso nas costas, inclusive entre as escápulas, essa região aqui atrás dos pulmões aqui, que também chama, né? Você sente também, às vezes, um incômodo, um tipo de ansiedade. Eu não sei se alguém já sentiu isso. É uma coisa que dá no peito que você não cabe em você. Ali é o cúmulo do acesso, você está sob ataque. Ele já acessou você, somente você está sob ataque. Então você está deitado, dá uma agonia e você não consegue nem ficar. Você quer sair até do ambiente. Deixa eu sair daqui para ver se você não sabe se é o lugar, você não sabe o que. Então você dá um pulo do ambiente que você percebe que tem um ataque sobre você ali, tá? É uma sensação de alto incômodo. Matheus, obrigado, Matheus, por virar membro, tá? Pelo carinho aí. De alto incômodo. Tem um entorpecimento também em geral, principalmente com a sensação de perda da consciência, perda da concentração, e os olhos começam a cair um pouco. Então, você vai perceber isso não só em espíritos, não só em pessoas, mas em pessoas encarnadas que são espíritos. Tem gente que você chega do lado, você começa a conversar com ela, 5 minutos depois você tá assim, porra, que sono da porra. Ou algum lugar que você passa no lugar, você fala, cara, sair dali acabado. Você passa no lugar, começa o sono, na mesma hora. Há um nivelamento magnético, é como se fosse a aura da pessoa, entra em você e baixa a sua frequência de forma imediata, no sentido de ele estar puxando você e equalizando com a energia dele. O ambiente faz isso, uma pessoa faz isso faz de forma passiva. O ambiente não tem intenção de fazer isso com você, mas acontece. A pessoa que está do seu lado, não diretamente, ela precisa, mas não tem intenção, mas o espírito tem, velho. Um obsessor diretamente, ele tem intenção. E esses são alguns. Tontura, dependendo do assédio, você pode enjoar bastante, inclusive. Falta de ar, aceleração cardíaca. Eu percebo que estou sob influência, inclusive, quando o relógio que eu estou sem. Eu não fico usando o relógio aqui, só quando eu vou precisar dele. Quando eu percebo as batidas do meu coração, eu percebo a influência sobre mim. Tá? Sensação de nó na garganta, uma sensação, vontade até de chorar às vezes, desconforto, vontade de não fazer mais nada, vazio, desânimo,
que a proximidade, você vê, um poder, como é que eu falaria, uma órbita de um planeta. Se você vem para a Terra, não importa qual seja o espírito, se ele entra num corpo e entra na Terra, ele vai ter que respirar os ares daqui e sentir o peso da gravidade sobre os seus ombros. Se vai para Marte, proporcional. Se você encosta numa aura, uma aura encosta em você de propósito, ela transmite a órbita dela e vice-versa, também está transmitindo a sua. Mas naquela intenção da pessoa, você está transmitindo passivamente. Se encostou, você transmite porque é natural, ela entrou na sua órbita. Mas entrar na órbita e querer sujar a órbita, que é o que acontece, você passa a sentir toda... Então o que acontece? O nosso corpo, ele responde mediunicamente a um ser, mesmo que você não acredite, mesmo que não faz diferença. Uma pessoa que não sente nada, a pessoa não sente espírito, mas ela fica de mau humor. Ela é sugada. Ela é retirada da sua normalidade comportamental. Ela surta. Ela não consegue entender por que surtou, inclusive. Ela estava indo bem, estava de bom humor, estava cantando, tal. De repente, aconteceu um negócio, aquela pessoa mudou, é bipolar. De fato, existem variações orgânicas cerebrais que também estão voltadas às questões que ninguém sabe onde começa e termina a influência espiritual e a própria situação do ser. Vide que muita gente está em hospital psiquiátrico por problema de influência espiritual, modificação de comportamento, seja por mediunidade parada, relação de obsessão, problemas de influência de todos os tipos, de pessoas que moram perto, um monte de coisa. Lugares que trabalham, tudo isso está voltado a você ser diretamente influenciado. Então, como é que faz? Sono também, eu falei do sono, tá? Sono não tem o que fazer. Suor, você pode começar a suar, ou sentir frio, ou sentir calor, só de estar perto na pessoa, bocejos, olhos, isso são sintomas lacrimejando, né? Já despertos de que está acontecendo. São causas também diretamente mediúnicas ou independentes das questões mediúnicas. Você pode sentir isso tudo e não incorporar ou não manifestar uma comunicação. Nenhuma delas. Você vai sentir isso tudo, mas não vai manifestar. Uma pessoa médium, ela sentiria isso e começaria a ter as reações físicas de acesso, principalmente estando ela percebendo, abrindo a possibilidade, ou não estando controlada mediunicamente ainda, ou, sei lá, estava trabalhando, passou 2, 3 meses afastado por vários motivos. Então ela sofre influência, tá? E a gente, às vezes, sente todas essas coisas, sente, busca ajuda, porque a gente sente variações, você acha que está com algum problema cardíaco. Existem situações espirituais que ele dá descompassado. Seu coração passa a bater descompassado eventualmente, velho. Você, claro, a situação hormonal pode fazer isso também, mas de onde que vem a situação hormonal? Ou da própria mente, que o cérebro ele desorganiza todo o sistema, né? Ou do próprio sistema comportamento da pessoa, ou de alguma coisa de outra vida, que ela já veio desarmonizada e por isso não consegue organizar isso, tem questões hereditárias grupocármicas, ou uma influência externa. E lógico que você dando uma medicação, você consegue, entre aspas, diminuir as ações do corpo para sofrer isso. Mas tem gente que está sofrendo palpitações, variações de questões espirituais. Os espíritos metem a mão dentro do nosso peito, velho, para pegar nosso coração várias vezes. Você acha que não? Você toma soco de espírito. Ele mete a mão dentro do seu coração, velho, para fazer você se sentir mal, literalmente. Ele mete a mão por dentro do seu corpo, lá ele. Você não tem ideia, velho. Muitas vezes, não quer dizer que toda vez é assim. Você está distraído, você dá um pulo para trás assim. É uma variação de inconsequência magnética ou um espírito tentando acessar você de alguma forma ou até lhe esmurrando o UFC astral. Sério, eles esmurram a gente. Às vezes não é um só, não é um monte. Cara, eu saio do corpo cantando, muitas vezes o espírito esfaqueando meu corpo. Volta pro corpo, esfaqueava o corpo assim, velho. Metendo faca no meu corpo, pô. Como assim? Várias vezes. Isso, quando é faca, é até bom. E quando é dedada? Credo, que delícia. Peraí, velho, eu tô aqui fora. Isso não se fala. Lá, fiofó de projetor astral, de corpo físico, não tem dono. Você saber disso, tá? Porque a galera faz para você... É sério. Faz para constranger. Cara, são situações que vão acontecer mentalmente. Isso quando não perturba, quando não faz coisa, quando bate. A intenção é fazer você voltar para o corpo. Só isso. Tem vários ataques assim.
Várias. Não, e você tá deitado ali, os caras começam a mexer nas suas partes. Larga aí, meu bemol aí, meu irmão. Sério, velho. É muito ruim, velho. Mas não é sempre. E também não é. Então faz parte. Isso está acontecendo na projeção, está acontecendo aqui também. Você acha que não? Como é que você acha que acontece os assédios? Como é que, inclusive, tem um áudio muito bom, depois ouça, assédio em cima de bebidas, que eu coloco de vez em quando, como funciona a obsessão em cima de bebidas. Eu tenho aqui, não vou colocar porque são 6 minutos. Mas a forma como eles induzem a pessoa, ele fica, se você vê, claro que está resumido, ele fica repetindo: vamos beber, vamos lá. Ele pega a vontade de beber, faz o barulhinho, começa a coçar a garganta do cara assim: bora beber, meu pai. Comida pra dentro aí, meu velho, vamos lá, ó. Vamos fumar, morrãozão, a buchona de 3 metros. Eles começam, velho. Aí você começa a ouvir aquilo, começa a dar vontade. Inclusive, eu tô falando aqui agora, é tão verdade que tem gente que é capaz, acho que eu vou dar. Solo me deixou doido aqui. É tão verdade que o processo psicológico, a diferença é você tá ouvindo direto. Mas se você pegasse um espírito no consciente, o poder é incrível. Primeiro que ele está dentro da sua aura. Dentro da sua aura. E não tem como controlar. Tá? Então, a irritação é um sintoma. Lógico que vai depender. Tem espírito, você chega do lado, ele não vai dar irritação porque ele quer que você vá fazer alguma coisa para ele que seja legal. Então, ele vai criar uma mentalização. Por exemplo, pornografia. Ele vai colocar uma coisa na sua cabeça para fazer você consumir e vai ser muito forte, para fazer você ficar preso no magnetismo. Quando você faz, tanto que é verdade, dentro da pornografia, depois que você entra nela, principalmente que a pessoa começa a se acabar ali, ele fica mais preso no processo, ele não consegue mais sair. Tanto os hormônios começam a liberar, como o cérebro começa a liberar sensações, e o espírito começa a controlar a partir da densificação depois da primeira ação. A mesma coisa acontece com a primeira talagada da bebida, com a primeira puxada de qualquer fumo ou qualquer outra coisa correlacionada a um espírito querendo dominar você, tá? Então a irritação só vai acontecer quando é um cara te enchendo o saco. Tá? Ele vai querer perturbar você para isso.